Depois a gente continua o debate, acho que vai ter tempo. Então, eu gostaria de passar a palavra, agradecer a fala da professora Norma, né? Depois tem bastante coisa para conversar. E passar a palavra para a professora Michele. Bom dia a todos, bom dia a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né, do professor Ernesto, Rodrigo, que eu venho já entrando em contato com ele já há algum tempo pelas redes, pelo e-mail, né? Então, é uma satisfação hoje também dividir essa mesa com a professora Norma, que foi uma referência obrigatória para a elaboração da minha tese de doutorado, que foi em 2013, início de 2014, aqui na Federal do Paraná, especificamente sobre a reforma universitária de 68 e a posição de Álvaro Vieira na obra A Questão da Universidade, né? Então, eu falo da área da educação, sou formada em pedagogia, mestrado e doutorado na área de políticas educacionais, né? Então, como cheguei ao estudo do Álvaro, né? Como conheci o Álvaro Vieira e por que uma tese sobre ele na área da educação, até porque não é um autor comumente utilizado, né, nos cursos de pedagogia, nos cursos, infelizmente, ele não ocupa o espaço que ele deveria ocupar. Mas, na graduação, eu fui orientada por uma professora, socióloga, a professora Maria Rosemary, e que ela vinha e sempre estava se consolidando num grupo e dizia que a gente precisava fazer o estudo dos autores brasileiros, né? Isso já na graduação, né? Dos pensadores brasileiros, como eles compreendiam as políticas educacionais. E aí eu venho, desde então, estudando as políticas para a universidade, né? As políticas para o ensino superior. No mestrado, estudei a posição de um liberal, né, de grande renome na discussão da reforma universitária, que foi o professor Roque Spencer Maciel de Barros, da USP. E me adentrei nos estudos do liberalismo e, ao término da dissertação de mestrado, percebi que não era somente aquela posição que se tinha acerca da universidade, tinha outras, muitas outras. E, dentre elas, né, a gente pode dizer que, como a professora Norma colocou, me aprofundei bastante nas décadas de 50 e 60, havia outras posições que a professora Laura Veiga denominava, inclusive, de posição radical. E essa posição radical era representada pela UNE, né, União Nacional dos Estudantes, e pelo Álvaro Vieira Pinto, no livro A Questão da Universidade. E aí me despertou o interesse de saber o que, de fato, ele pensava acerca da universidade, que reforma ele defendia e por que ele se aproximou, né, como alguns autores vão chamar, desse segmento tão ruidoso, né, tão complicado, né, de luta, que foram os estudantes na década de 60. E ele não foi só uma aproximação, o livro dele orientou as conferências da UNE e foi, de fato, como se fosse uma bíblia seguida, né, pelos estudantes naquele momento. Então, ele teve um livro que teve uma grande representação. Então, o meu grande foco na tese foi verificar a posição política de Álvaro Vieira em relação à questão da universidade, concretizada ali, expressada na obra A Questão da Universidade. Claro que, para conseguir fazer essa análise, eu não poderia simplesmente chegar na obra de 1962, fazer uma análise do livro propriamente, desconsiderando toda a trajetória intelectual do Álvaro, né? Então, já desde a graduação também, eu venho estudando Gramsci e pensava, como a professora Norma, qual seria a chave, né, para a leitura do Álvaro, como eu poderia fazer a leitura do Álvaro. E, lendo Gramsci, principalmente quando ele analisa o pensamento de Maquiavel, de Benedetto Croce, eu pude observar a riqueza e o critério, né, a seriedade na análise do pensamento de um autor e de um livro. No caso, quando o Gramsci analisa O Príncipe, de Maquiavel, no Cadernos do Cárcere, ele coloca a importância de considerar o Príncipe como um livro vivo, né? Um livro que representava uma vontade coletiva. E acho que Álvaro
fui tentando trazer as lições metodológicas do estudo do pensamento do Gramsci em relação ao Maquiavel e Benedetto Croce, na tentativa de fazer isso também no pensamento do Álvaro Vieira. Quero deixar claro que é uma tentativa, porque nós sabemos que estamos falando de contextos diferentes, estamos falando de análises diferentes e também as minhas limitações enquanto pesquisadora. Partindo disso, eu tentei não fazer, como a professora Norma colocou, fases do pensamento do Álvaro Vieira, porque eu também não queria encaixá-lo em uma determinada abordagem, uma determinada perspectiva. E o que eu mais ouvia pergunta era isso: mas ele é marxista, sendo você estudando Marx, estudando Gramsci, por que você está estudando Álvaro? Porque ele é marxista? Ou, enfim, são perguntas que, de fato, eu não busquei responder na minha pesquisa. Tanto que, na conclusão, para até contribuir com a fala da professora Norma, eu escrevi o seguinte: que muitos pesquisadores se ocuparam em estudar esse pensador, classificando-o como comunista, filósofo das massas, idealista, eclético, enfim. Nomenclaturas que não busquei apontar nessa investigação. Por quê? Porque eu considero que ele pode ser lembrado hoje pela luta por aqueles que são explorados e que assumiu, de fato, a posição de um filósofo preocupado com a transformação social. Isso ficou evidente quando afirmou na obra da Questão da Universidade que ele não estava preocupado com aqueles que estão na universidade, e sim com aqueles que dela não podem usufruir. A Lei 5.540, que reformou as universidades em 1968, aponta, nesse contexto, a partir de então, várias mudanças no quadro da educação superior, mas muitos desafios ainda merecem ser discutidos e analisados. E como Álvaro participou ativamente do debate em prol da reforma universitária, ele defendeu uma posição que nós consideramos resguardada às especificidades históricas atuais, que pode orientar ou até mesmo fundamentar estudos e pesquisas sobre essa temática. Então, a tese central no meu trabalho é de que as ideias de Álvaro são válidas na atualidade, para a discussão da democratização da universidade. Então, eu venho defendendo isso, né? E nesse processo de elaboração da tese, eu na organização da estrutura do trabalho, eu fui colocando alguns movimentos do pensamento do Álvaro. Então, eu coloquei assim, de 30 a 1961, nós podemos dizer que foi um período de formação e das bases iniciais do pensamento de Álvaro Vieira. Nessa base, sim, a gente pode sinalizar a questão do integralismo, do catolicismo, mas a sua entrada no ISEB, no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, em 1955, marca seu afastamento em relação a esses fundamentos. Um exemplo disso é que os cursos e professores do ISEB passaram a ser criticados pelos católicos e considerados por eles como comunistas, marxistas, especialmente pelas discussões que ali eram feitas acerca do imperialismo. De 55 a 61, a gente pode dizer, como a professora Norma já abordou, que é caracterizado pela preocupação com a elaboração de um projeto nacional, de cujo processo as massas seriam as protagonistas. As obras Ideologia e Desenvolvimento Nacional, Consciência e Realidade Nacional, publicadas nesse período, explicitam sua inquietação em compreender a realidade. Bom, nessa pesquisa, eu tentei organizar os capítulos a partir deste movimento, né? Então, de 55 a 61, o momento de formação inicial do pensamento e sua entrada no ISEB, que, concordo com a professora Norma, não foi uma marca indelével à questão do catolicismo, mas colocou ele num círculo de pessoas e contatos que possibilitou, inclusive, a entrada na universidade. Então, tem essa relação também dos contatos que o Álvaro passou a ter. Bom, o período de 61 a 64 foi o período que mais me interessou, porque foi nesse período em que Álvaro escreveu o livro A Questão da Universidade, que eu vou tratar mais à frente, especificamente, quais foram as concepções apresentadas por ele.
Eu coloco que Vieira Pinto, nesse período, na direção do ISEB, num primeiro momento como chefe do departamento de filosofia e depois como diretor do ISEB, ele compartilho da análise de Caio Navarro Toledo, quando ele diz que esse é um processo de esquerdização. Na direção do ISEB, a ação e produção de Vieira se aproxima muito em relação a todo o movimento que estava acontecendo naquele momento, especialmente a discussão sobre as reformas de base, dentre elas a reforma universitária. Então, nesse momento, ele produziu importantes obras como A Questão da Universidade, porque os ricos não fazem greve, da coleção do Cadernos do Povo Brasileiro. De 61 a 64, especificamente, podemos afirmar, então, aqui, pelas leituras que eu realizei, que ele defendeu pautas e publicou obras que se aproximaram das reivindicações dos grupos de esquerda. Que pautas foram essas? Por exemplo, neste período em que essa obra, A Questão da Universidade, foi escrita, Álvaro defendeu, sim, o apoio ao movimento da restauração do presidencialismo, a campanha pelas reformas de base durante o governo Goulart. Ele coordenou, juntamente com a civilização brasileira, a coleção Cadernos do Povo Brasileiro. Atuou na comissão diretora do Comando dos Trabalhadores Intelectuais e, claro, o livro A Questão da Universidade, que, de certa forma, orientou as discussões sobre a reforma universitária na UNE. Então, as atividades do Álvaro prosseguiram com destaque para essa atuação com características, segundo alguns autores, com uma posição em relação à reforma universitária mais radical. Radical por quê? Porque o Álvaro não explicava a reforma como um simples reordenamento institucional. Ele dizia que isso era uma reforma política, que ela era de fora, que ela não poderia se alterar a universidade sem alterar algumas situações da sociedade, especialmente a questão de classe. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, não encaixando em nenhuma perspectiva, que ele sim defendia uma posição dos explorados, daqueles que não estavam na universidade e, de fato, tinha posições que se aproximavam da esquerda no Brasil nesse período. Então, porque quando a gente fala em esquerda, não dá para se falar de uma maneira fechada, em um grupo, em um pensamento, uma homogeneidade. Eu até escrevi um artigo falando sobre isso, tentando me aprofundar, como que a esquerda brasileira estava concentrando as ações na década de 50 e 60. Bom, nesse sentido, a atualidade do pensamento político do Álvaro Borges Vieira, no que se refere à reforma da universidade, ela fica muito clara pela defesa de um movimento que vai além dos aspectos institucionais. Ele denuncia, nesse livro, que, para mim, é uma grande tese para as discussões das políticas para o ensino superior, o caráter elitista dessa instituição e a colocação do problema numa perspectiva crítica e radical. Foi a posição assumida por muitos estudantes após 1962, por influência de Vieira Pinto. A obra deixada, ela foi escrita, é importante considerar, como a professora Norma coloca, que nós não podemos analisar as obras sem desconsiderar o momento político, econômico brasileiro, como é o caso das produções pós-64, em que ele está no exílio, que ele está em sua casa produzindo, as suas obras que nós estamos conhecendo aí há não tanto tempo. E, neste momento, a obra A Questão da Universidade, ela foi escrita num contexto de luta pela superação do subdesenvolvimento, considerado como a contradição principal que necessitava ser resolvida. As críticas que fez à universidade e as proposições apresentadas, elas são, sim, valiosas para a análise da universidade na atualidade, que, diferentemente do movimento da década de 1960, é algo que ocorre por diversos projetos de lei, sem contar efetivamente com a participação das massas, como ele dizia. Então, falar de universidade hoje, falar de Álvaro Vieira, é fazer resistência, porque nós estamos vivendo um momento muito complexo, em que a universidade pública é colocada como um serviço não exclusivo do Estado, e a gente está observando claramente o sucateamento diário das universidades.
as perseguições políticas dentro das universidades, o movimento das ocupações, e o Álvaro ele deu grande destaque para o protagonismo dos estudantes, né? Então, muitas críticas até em relação a esse livro, a questão da universidade, porque ele fala dos professores, sim, mas o destaque dele são os estudantes. Quem ia colocar à frente, quem ia organizar esse movimento, na perspectiva dele, seriam os estudantes. Então, nós não buscamos, na tese, fazer uma síntese geral de todos os seus escritos, mas identificar suas principais preocupações. Podemos observar que o pensador, na totalidade de suas obras, perseguiu e defendeu a necessidade de uma consciência da realidade. Essa tomada de consciência não é algo idealista na nossa leitura, e sim resultado das condições peculiares de nosso país, especialmente a partir da década de 1950. Nos escritos anteriores ao golpe, deixou clara sua posição sobre a possibilidade de superação do subdesenvolvimento a partir de um projeto nacional conduzido pelas massas. Não escreveu somente, mas defendeu posições radicais para o momento histórico, com diversos setores da esquerda. Então, nós concordamos com Toledo quando ele afirma que no Brasil, até meados dos anos 60, a esquerda estava mobilizada em torno das reformas sociais, do nacional-desenvolvimentismo, do socialismo e da revolução. A questão democrática parecia subordinada ou de importância secundária na reflexão teórica e na luta ideológica desses tempos. Para a orientação da esquerda marxista, a democracia política exigia como condição prévia e necessária a realização de uma democracia social e econômica. Isso lhe rendeu o exílio até 1968 no Chile, na Iugoslávia, quando não cessou suas produções. Aprofundou aspectos anteriormente elaborados, como, por exemplo, a questão do trabalho, da tecnologia e, com destaque, o subdesenvolvimento. Nesse sentido, ao estabelecer na obra a questão da universidade como proposição central a reforma dos conteúdos de classe da universidade, Vieira considera que não se trata de reformá-la ou mudá-la de forma. Sua luta e posição política não era pela reforma, e sim pelo seu reconteúdo, que pudesse permitir às massas o ingresso no domínio da cultura a serviço dos seus próprios interesses. Entendemos, sim, que essa luta ainda persiste nos dias atuais. Muito embora, em termos quantitativos, podemos observar uma ampliação na essência, a universidade ainda atende principalmente os anseios e necessidades da classe dominante, como afirmava Álvaro Vieira. Um dado importante a ser considerado é que ainda temos um número expressivo de analfabetos no Brasil, 12,9 milhões. Vieira, em 1962, já afirmava que no Brasil a universidade tem que ser dos ainda analfabetos, do contrário, não é do país. Alerta que essa defesa deixará de ser utópica quando, nas palavras dele, página 160, a universidade tiver consciência de sua dependência das massas trabalhadoras, não se julgando apenas uma elite santificada, mas compreenderá que ela pertence não apenas aos alunos que estudam, mas os milhões de alunos que não estudam e, por ora, não têm sequer esperança de um dia estudar. Então, nesse sentido, o movimento pela reforma na década de 1960 ocorreu, é claro, de maneira distinta em relação à reforma atual. Claro, com uma característica diferente. No entanto, a função da universidade é algo de destaque na obra de Vieira Pinto e permite refletir sobre o caráter pragmático e muitas vezes alienador presente nos cursos superiores na atualidade. Esse pensador defende que é necessário converter as universidades em um instrumento capaz de criar uma nova consciência estudantil. Sim, interessada em modificar a estrutura social antiga e injusta, substituindo-a por uma humana e livre. Hoje, que a universidade assume no contexto, qual a função que a universidade assume no contexto marcado por contradições, miséria material e intelectual? Não estamos querendo dizer com isso, pela análise de Álvaro do livro A Questão da Universidade, que a universidade é capaz de alterar as bases materiais. Mas ela pode, com certeza, ser um espaço de resistência, luta e questionamento social, como apontava Álvaro Vieira.
Observamos que há uma defesa sobre a importância da educação superior, no entanto, o que estamos assistindo é um verdadeiro esfacelamento das universidades públicas, o que prepara um cenário ideal para a privatização dessas instituições. Uma outra lição deixada por Vieira Pinto na obra Questão da Universidade trata do fenômeno da expulsão. Entendido não como uma simples proibição, pois os alunos que não entram na universidade só têm este destino porque as condições da sociedade brasileira atuam positivamente para eles, impedindo esses jovens de alcançar os requisitos mínimos de cultura para a etapa mais alta dos estudos. Esse fenômeno ainda é presente na atualidade e possibilita pensarmos como se dá a entrada de jovens na universidade. A procura por cursos noturnos que possibilite combinar estudo e trabalho foi e ainda é uma das alternativas para o acesso à universidade. O vestibular, segundo Vieira Pinto, é um fogo de barragem que exclui milhares de jovens, né? A proposta dele para a universidade e sua reforma, mesmo circunscrita nos limites da contradição do capital na década de 1960, nos permite observar que muitas lutas ainda permanecem, especialmente em relação à educação superior, pautada por um modelo de racionalização de recursos, avaliações gerenciais, flexibilização de gestão, descentralização. Nesse sentido, a defesa inicial dessa comunicação, dessa fala de hoje sobre o pensamento de Álvaro, vida e obra, é que é muito importante retomar a atualidade das ideias desse autor e a necessidade de recuperar e analisar a obra de importantes pensadores brasileiros como Álvaro Borges Vieira Pinto, que ainda é pouco conhecido nos meios acadêmicos, especialmente nos cursos de licenciatura, onde seus escritos poderiam oferecer grandes contribuições. A sensação que temos é de que a obra desse importante pensador ainda é muito complexa e necessita de muitas leituras para a sua compreensão. Saviani lembra que a morte de Álvaro Vieira aconteceu em meio a um desconhecimento, senão a indiferença da intelectualidade e da opinião pública em geral. Nesse sentido, a proposta da fala de hoje, de tratar da obra A Questão da Universidade, visa recuperar um momento bastante importante da produção e da trajetória intelectual do pensamento de Álvaro. O Caio Navarro Toledo diz que o último ISEB, que eles denominam como de 61 a 64, ainda é um período e um espaço de atuação ainda pouco estudado nas pesquisas acadêmicas. Então, nesse sentido, quando eu trago análise da obra A Questão da Universidade, eu trago nessa lacuna, tentando entender como que o último ISEB se comportou nesse momento, né? E como o Álvaro, na direção do ISEB, se aproximou de pautas tão importantes para a sociedade brasileira, como essas que eu mencionei anteriormente. Importante colocar que quando o Álvaro trata da questão da universidade e sua reforma, ele denomina que esse período no qual ele estava escrevendo é importante tratar do imperialismo, então ele discute isso de maneira bastante intensa no livro A Questão da Universidade. Ele vai dizer que as expressões como imperialismo não eram apenas cacuetes de linguagem de alguns demagogos, mas uma realidade palpável, que o político progressista sentia na luta parlamentar, o estudante na consciência social e o operário na resistência aos anseios pela melhoria da vida. Então, este momento merece, com razão, ser chamado de pré-revolucionário. Então, neste livro, a obra Questão da Universidade, Álvaro denomina este período no qual ele escreveu como um período pré-revolucionário. É claro que nós sabemos que, na sequência, tivemos um golpe, né? E que, de fato, alterou todo o processo também de produção intelectual do Álvaro, pelo seu exílio, para o seu retorno ao país, né? Mas com a sua produção aí já num contexto bastante complexo para todos nós e que a gente observa hoje um momento bem complicado também. Esse momento pré-revolucionário denominado por Álvaro é nesse quadro que a reforma da universidade, ele diz, precisa ser pensada, sobre o risco, no entendimento do autor, de cair em discussões acadêmicas,
simplesmente com propostas para aprimorar o ensino. Essa não é uma questão pedagógica, e sim uma questão política. Essa é uma das teses centrais defendidas por ele na obra A Questão da Universidade. Nesse sentido, Álvaro se aproximou diretamente dos estudantes nesse período. Ele defendia que os estudantes não eram alienados, como assim alguns consideravam. Representavam, sim, um grande poder social e que poderiam levar adiante um projeto de institucionalização da verdadeira cultura. Nesse sentido, apresenta que a sua principal tese é se preocupar, de fato, com aqueles que não estão na universidade. Consciente desses dados brasileiros, ele afirma que no país como o nosso, a universidade é um dispositivo geral de domínio pelo qual a classe dominante exerce controle social. A gente pode ver isso claramente na atualidade, né? Particularmente no terreno ideológico, como nós estamos vendo a realidade do que aconteceu em Santa Catarina, do que está acontecendo em Minas Gerais e do que vai acontecer em muitas universidades daqui para frente, né? Sobre a totalidade do país. Se tal é a essência da universidade, desde logo se vê que o problema de sua reforma é política. O autor compreende que a universidade era, naquele momento, um mecanismo ideológico utilizado pela classe dominante. Mas é importante considerar que, quando ele faz análise da reforma universitária, diferente de todas as outras posições, inclusive do Darcy Ribeiro, a universidade necessária, numa posição modernizante, diferente do Roque Spencer Maciel de Barros, quando ele escreve que a universidade é para alguns intelectuais, para uma elite intelectual, o Álvaro ele traz uma discussão totalmente diferente. Por quê? Ele traz o elemento do imperialismo e traz a discussão do trabalho, que foi mencionada aqui anteriormente. Quando o Álvaro, então, a concepção de trabalho, acho que o professor Rafael, alguém fez uma pergunta sobre isso, o trabalho sim está presente em todas as discussões e nas obras de Álvaro. Na questão da universidade, seria importante até retomar essa discussão. Porque quando ele fala da universidade e trabalho, ele explica que a universidade passou por mudanças devido às novas necessidades que se colocavam no trabalho. Ele considerava que, na década de 60, o país ingressava numa fase incipiente de grande produção industrial e criava o reconhecimento, especialmente pela classe dominante, da necessidade de uma formação tecnológica nas universidades. A ênfase, segundo crítica dele, passa a ser a formação de engenheiros, economistas, arquitetos, enfim, áreas que possibilitem o desenvolvimento integral. E Álvaro, na página 137 do livro A Questão da Universidade, faz uma crítica em relação a isso, dizendo que já não basta a classe dominante comprar a força de trabalho meramente muscular das massas ignorantes na cidade e no campo, simples animais de carga ou de manejo de instrumentos rudimentares, mas precisa agora comprar a força de trabalho intelectual, de homens dotados de um saber difícil de adquirir e socialmente cada vez mais valorizados. Então, segundo ele, a universidade, naquele momento, assumia uma posição de cúmplice dócil da classe dominante. Nesse sentido, ele vai dizer que existiam professores e grupos que defendiam que a universidade, como ainda tem hoje, deve preparar para as novas tarefas da sociedade em rápida industrialização, dotando de conhecimentos técnicos e objetivos. Mas contra essa posição, ele vai dizer, outros pensadores, denominados por ele como retrógrados, latifundiários e obscurantistas, defendem o ensino humanístico. Essa contradição, segundo ele, ela é positiva para fomentar a discussão, porque coloca em jogo a quebra das velhas estruturas e movimenta a universidade. Mas, para ele, a solução da reforma não está nessa contradição, pois, de qualquer modo, a universidade assume um compromisso com o sistema vigente. A explicação de que a baixa produtividade do trabalho é a causa dos males do país é, na visão desse pensador, uma ilusão, pois, na verdade, esses males decorrem do excesso de lucro dos que o exploram. Pinto explica que essa valorização do trabalho que a universidade começa a proclamar está ligada ao trabalho assalariado, embora de nível intelectual superior.
A universidade, para ele, não tinha condições para se transformar no verdadeiro centro de pensamento que, de fato, sacuda a alienação que a oprime. Particularmente, e que esclareça os estudantes sobre o problema do trabalho que terão que executar quando concluírem os seus cursos. Portanto, Álvaro defende que os estudantes assumam uma posição de destaque para a compreensão do problema social do trabalho e que não se pode esperar dos professores uma formação que permita essa reflexão sobre o trabalho na sociedade capitalista. Então, a gente percebe, não só na obra a questão da universidade, mas também na obra O Porquê os Ricos Não Fazem Greve, né? Essa obra que, para mim, é atualíssima, né? Então, eu até essa semana fiz uma reflexão na universidade dizendo, né, que o Álvaro, aqui nesse livro, diz que uma greve ela nunca é perdida. Ela nunca é perdida porque ela pode mostrar duas coisas. Ela é pedagógica porque ela ensina, né? E ela também ela não se perde porque a gente consegue, por meio dela, verificar a extensão das forças que nós temos, a quem nós temos que lutar, né? Contra quem nós temos que lutar, né? Então, neste livro, que também é neste período, o autor vai fazer uma grande reflexão sobre a questão do trabalho. Nesse sentido, quando ele vai tratar da universidade, quando eu comecei a ler, eu pensei, nossa, ele vai tratar tudo sobre a reforma. Não, mas aí a leitura que se tem do Álvaro, porque ele faz toda uma discussão do contexto brasileiro da década de 1960, que, na minha opinião, é espetacular em termos de contextualização, em relação ao imperialismo e em relação à relação entre a universidade e o trabalho. Qual é o verdadeiro papel da universidade? Então, antes de qualquer coisa, ele vai fazer toda essa análise, para quem já leu essa obra, a questão da universidade, para depois entrar na discussão da reforma universitária. Como que está meu tempo? Tem tempo? Então tá bom. Então, assim, a universidade, no país subdesenvolvido, exerce para ele, segundo ele, um efeito ocultador, pois não se ocupa a função de preparar os jovens para o estudo da realidade, nem para a maneira como podem intervir na resolução dos problemas. Então, a gente percebe, lendo as obras anteriores, eu, na tese, tentei fazer o esforço de ler toda a obra do Álvaro Vieira, claro, que com maior profundidade os escritos do último ISEB, que são Porque os Ricos Fazem Greve, e a questão da universidade, mas eu não deixei de ler toda a obra também, né? Naquele momento já tinha aí a publicação da Sociologia dos Países Subdesenvolvidos, tive contato com o professor Favre, que também passou material, me ajudou nesse processo. Também tive a possibilidade de ler os intérpretes, né, do pensamento do Álvaro, como a professora Norma, né? Então, nesse sentido, olhando todo esse conjunto de produção, eu percebo a riqueza de inúmeras pesquisas que podem derivar do pensamento de Álvaro, né? Porque até mesmo sobre a universidade, eu não sinto que minha tese esgotou a discussão que ele tinha sobre reforma universitária, por isso que eu continuo estudando e tento orientar também os trabalhos dos meus alunos nesta linha. Mas, além de tratar do imperialismo e de tratar do trabalho, o Álvaro faz uma belíssima discussão no livro A Questão da Universidade sobre cultura. Quando ele vai tratar da cultura, ele define o termo como um conjunto de bens materiais e espirituais criado pelos homens ao longo da história por meio do trabalho. Não desconsidera o trabalho nesse momento e faz o seguinte questionamento: em que medida a cultura se origina na universidade e nela tem guarida e aí encontra terreno propício a se desenvolver? E aí ele concebe, pessoal, que em parte muito reduzida, a cultura nasce e se desenvolve por ação da universidade. Acredita que ela é diferente dos anseios das massas trabalhadoras. E que naquele momento em que ele escreveu, na década de 60, a universidade produz uma cultura alienada, não por ser de origem externa, metropolitana, em quase todo o seu acervo, mas, sobretudo, por ser originada de uma classe ociosa, cujos intuitos são sequer conscientemente, o saibam quer não, os de reprimir a ascensão das massas.
Deste modo, a cultura universitária tem de sustentar uma luta infeliz com a cultura popular autêntica, aquela que está nascendo no seio do povo. Nesse sentido, ele faz uma discussão, como a professora Norma apontou, de que por que, né, a questão dos estudos brasileiros precisam ter influência, de fato, de um autor estrangeiro. Por que a gente tem essa coisa, né, que a produção brasileira, a filosofia, né, a produção do país, ela muitas vezes ela não é contemplada. Então, eu me sinto numa contramão dentro da universidade, na área de educação, na área de políticas educacionais, quando eu quero fazer discussões acerca do Estado, utilizando autores brasileiros como os clássicos, né, da área de História e Sociologia, e como Álvaro, por exemplo, em outras obras, como Sociologia dos Países Subdesenvolvidos, Ciência e Existência e outras obras. É muito difícil, dentro da universidade, você fazer o trabalho. Por isso, parabenizo, né, também esse momento aqui de articulação. O Álvaro também se preocupou com a questão do transplante cultural, como ele denomina. Que interessava naquele momento, segundo ele, era o saber que importam do estrangeiro, o que ele totalmente criticava. Ele vai dizer que, ao contrário, a universidade precisa ser transformada na sua essência e deixar de ser um centro distribuidor na alienação cultural do país, né? Ou seja, era necessário criar uma nova consciência estudantil. Então, vejo aqui também, fazendo um contraponto entre o livro A Questão da Universidade e a Consciência e Realidade Nacional, é muito marcante essa relação, porque a preocupação dele era nesse sentido, como a professora Norma falou, que num primeiro momento, quando você lê Consciência Ingênua e depois você entender o que ele estava pensando, era uma leitura da realidade brasileira, mas não era uma leitura simplesmente sem um objetivo, um fim. Era uma leitura no sentido de intervir nessa realidade, de criar uma consciência. E essa aproximação com os estudantes tinha esse objetivo. Então, é importante destacar que Álvaro Borges Vieira escreveu, e é importante destacar a questão da categoria da vontade coletiva. Gramsci tem essa categoria também, e ela pode nos ajudar na compreensão sobre a reforma defendida por ele, no caso, Álvaro Vieira, como uma das facetas de um problema muito maior. Essa questão também pode ser pensada para o período que estamos analisando, ou seja, início dos anos 60. Neste período, como a professora Norma denomina, que é importante trazer o que estava acontecendo no Brasil em todos os momentos da produção do pensamento e a obra de Álvaro, grupos de esquerda e diferentes segmentos sociais defendiam a possibilidade de mudança social. Só que essa almejada transformação, eu demorei um pouquinho para entender isso na tese, ela tinha nuances diferentes. Por isso não dá para encaixar o Álvaro em materialismo, um comunismo, um marxista, ou até mesmo, como a professora Norma colocou, ler depois uma citação do professor Caio Navarro, onde ele aproxima bastante o Álvaro das ideias de Lukács, né? Então, também, eu me debati com essa questão na tese, e alguns, nesse momento, nos anos 60, especialmente no período em que a obra A Questão da Universidade foi escrita, preconizavam que era preciso um reordenamento social, mas sem alterar a base capitalista. Outros ainda entendiam que seria necessário um projeto nacional que possibilitasse o desenvolvimento, superando assim o atraso econômico, político, social e cultural. E ainda assim, mais um grupo, os mais radicais, que lutavam pela superação do capital. Moraes, ele trata da esquerda e do golpe de 64, como se constituiu a esquerda nesse contexto, e explica que a intelectualidade progressista enriqueceu o movimento pelas reformas de base. E o Álvaro esteve diretamente à frente disso. Em outubro de 1963, quando foi criado o Comando dos Trabalhadores Intelectuais, que tinha por objetivo coordenar vários campos pela luta da emancipação cultural do país, a luta pela libertação dos laços imperialistas e a necessidade das reformas eram temas constantes nas obras de Álvaro Borges Vieira. Considerando essas condições materiais, podemos dizer que a concepção de reforma universitária defendida por ele tinha 3 teses fundamentais. A reforma da universidade não é tarefa apenas de natureza jurídica, institucional e pedagógica.
mas sim na transformação de sua essência. A reforma da universidade, a sua segunda tese, visa, antes de tudo, uma finalidade social e política. Terceira, como já foi dito aqui, a reforma da universidade diz respeito aos alunos que dela não podem ingressar. Sendo ele ou não, enquadrando ele ou não dentro do materialismo histórico dialético, ou até mesmo dos estudos numa perspectiva que olha a totalidade, Álvaro Vieira, na obra Questão da Universidade, faz uma análise a partir da totalidade, que é uma categoria marxista. Por quê? Porque ele vai dizer que a reforma da universidade ela não pode ser vista, como eu já coloquei, com apenas um reordenamento. É preciso considerar a relação da universidade com a totalidade do país. Feita essas observações todas, então, depois que ele fez toda essa análise, passando pela discussão do imperialismo, da relação da universidade com o trabalho, pela questão da cultura, pela questão de como a universidade ela precisa ser pensada na relação com todo o contexto brasileiro, aí sim ele vai apresentar medidas práticas para que os estudantes pudessem, então, organizar a sua luta estudantil, que ainda permanece hoje nos dias atuais. Mas eu pergunto a vocês, será que hoje nós temos escritos e direções tão importantes como essa que os estudantes tiveram na década de 60, escrita por Álvaro, né? Então, em relação às medidas práticas, o autor deixa claro que cabe aos estudantes a elaboração dessas proposições. A primeira medida que ele aponta é o cogoverno, que se trata da participação dos estudantes e discentes nas diferentes instâncias da universidade com um número igual de participantes, porque ele indica que isso contribuirá a favor das camadas populares. Uma segunda indicação dada a ele, apresentada por ele, é a supressão da trincheira do vestibular. E a terceira indicação é colocar a universidade destinada ao povo, a serviço das massas, para retirá-la do estado de incultura. O que queremos dizer, diz Álvaro, é que os analfabetos atuais precisam ser alunos da universidade futura. No momento atual, afirma o autor, a universidade nega o analfabetismo, que eu apresentei no início da minha fala, é um problema ainda não resolvido, que tanto ocupou Paulo Freire, por exemplo. Nesse sentido, é fundamental ver o analfabetismo, segundo ele, como um momento dialético de um processo cultural a qual ela própria pertence. E, portanto, eliminar a situação educacional inferior e primária não pode ser desvincular dela, mas superá-la dialeticamente. Nesse sentido, Álvaro defende uma universidade democratizada. Nessa direção, o autor enfrenta um fato contraditório de que os estudantes cujo protagonismo ele depositou tantas esperanças neste livro, naquele momento eram em parte advindo das classes dominantes e alunos dos mesmos professores que o autor considera alienados. Ao tratar dessa questão da universidade e as classes sociais, o autor aponta que as condições de ingresso na universidade excluem, de um modo geral, a entrada dos elementos da baixa classe média e quase totalmente a classe trabalhadora. Exclui números jovens do ensino superior e ele denomina isso como estudanticídio, denominado como uma ideia de que impede e faz uma verdadeira operação de guerra pelo qual a classe dominante estabelece em torno das faculdades um fogo de barragem a fim de conter a bala, metralha, o assalto das massas que desejam ocupar, entre aspas, a cidadela do saber. Então, a gente percebe que a análise da reforma da universidade, tirando, claro, o momento em que ele vai tratar das medidas práticas, ela vai muito além de fato, do que a universidade precisa ser reformada. Ele vai para discussões como categorias, trabalho, imperialismo, cultura, né? E toda a questão que estava acontecendo no país. Nesse sentido, ele aponta que sim, muitos podem dizer que estudar é a tarefa essencial do estudante. Mas ele diz que isso só ocorre onde a plena humanização do trabalho exista. Num país como o nosso, ele vai dizer, o estudo assume outro caráter.
porque os jovens representam a fração progressista pela compreensão que possuem sobre o estado das coisas e pela luta que podem promover juntamente com as demais forças sociais. Sendo uma luta política e não institucional, Pinto aponta a necessidade de definir os objetivos práticos dessa luta dos estudantes. Então, fica muito claro, né, que o Álvaro não está aí apontando uma mudança que não passe pelas questões de discussões sociais. E tem uma parte específica do livro que me chama bastante atenção, e aí eu coloco o título desse item, não entendendo que não estou fazendo fases ou até do pensamento dele, mas eu coloco que é um processo de esquerdização mesmo, né? Um processo em que... E acho que isso não ocorre em outro momento, porque o contexto também não possibilitou, né? Aquele era um momento de luta pelas reformas, né? Em que o ISEB, de fato, diferente do IPES, que era algo contrário naquele momento, estava apresentando uma posição em relação às discussões que estavam ocorrendo na sociedade. Reforma agrária, bancária e, dentre elas, a reforma universitária. Bom, indo para o encerramento, e quero deixar claro que também fico aberta às questões, na tese, eu não trato só especificamente da questão da universidade, tento fazer uma leitura dialética do pensamento de Álvaro Borges Vieira Pinto, não enquadrando em uma determinada perspectiva ou outra, mas observando o movimento do pensamento desse autor à luz do contexto brasileiro. Podemos observar, nesse estudo que foi realizado, que a obra foi escrita num contexto de luta, considerado como a grande contradição principal a questão do subdesenvolvimento. As críticas que ele fez à universidade e as proposições que ele apresenta foram valiosas e são valiosas para a análise da reforma. Verificamos que, mesmo circunscrita aos limites e contradições do capital na década de 1960, ela ainda permite que a gente consiga observar que é preciso a reforma dos conteúdos de classe da universidade e não somente uma reforma institucional. Então, nesse sentido, eu gostaria de finalizar a minha fala, né, até indicando que, ao término da tese, eu tentei publicar também algumas coisas, não organizei em forma de livro, mas tem outros artigos que eu tentei aí também mostrar alguns elementos da tese, e eu parti então dessa estrutura, tratando a formação e as bases do pensamento do Álvaro, que daí penso que pode ajudar nessa tarefa, a atuação do Álvaro na direção do ISEB de 61 a 64, o Álvaro no debate da reforma da universidade na década de 60, e depois como se deu a ação e a produção de Vieira pós-golpe militar, que eu concordo com a professora Norma, passa num contexto bastante diferente. E para contribuir ainda com a apresentação da professora Norma e com as discussões que foram apresentadas aqui anteriormente, então eu vou mencionar aquilo que eu falei de Toledo, né, que Vieira Pinto considerava que a concepção de trabalho, né, era algo que ainda necessitava de aperfeiçoamento, né. Então, ao tratar de temas como o papel das massas, filosofia do trabalho, Vieira, na percepção de Toledo, estava presente num movimento de reinterpretação da obra de Marx, como já mencionou a professora Norma. Esse movimento estava pautado na necessidade de destacar o caráter existencial, ético e humanístico do pensamento marxiano. Vale lembrar que a leitura e interpretação da obra de Marx no Brasil começou somente após 30. E o papel das massas em Vieira, na visão de Toledo, se aproxima da perspectiva lukácsiana, por conceder às massas trabalhadoras o papel de desvendar e transformar a sociedade subdesenvolvida. Então, para entender um pouquinho esse período também do último ISEB e o contexto de produção da obra A Questão da Universidade, eu fui estudar um pouco aquela coleção do Quartim Moraes, História do Marxismo no Brasil, para entender também o que, de fato, os pensadores brasileiros sabiam, ou liam, ou tinham acesso a respeito da leitura, né, de Marx e dos seus seguidores, né? Então, é importante também considerar isso. Então, gente, em linhas gerais, era isso que eu gostaria de apresentar.
trazendo um pouco das contribuições do Álvaro em relação à universidade e à sua reforma, e aqui fazer uma defesa em relação à atualidade e validade das ideias de Álvaro no momento atual. Muito obrigada. Muito obrigado pela fala. Dando prosseguimento, gostaríamos de abrir para questões, perguntas. Professor Domingos. Bem, bom dia. Michele, eu queria iniciar agradecendo muito por sua exposição, né, e pela felicidade de poder ouvir, né, e, enfim, eu acho muito bom que você traga, né, foi muito oportuno assim, te ouvir, né, e na opção que você fez de trazer para né, a apresentação e o debate a questão da universidade no momento tão grave que a gente está vivendo em relação à universidade pública. Várias coisas eu queria comentar, mas, dado o tempo, vou abreviar. A primeira delas é a seguinte, da leitura que eu tenho do Álvaro Vieira Pinto, não é tão extensiva para a obra dele como um todo, e da leitura do Marx, um pouco mais, aí eu transito melhor, eu utilizo muito, né, a introdução do porquê os ricos não fazem greve. Ótimo que você tenha trazido isso, para compreender o conceito de trabalho. Eu acho assim de uma clareza tão grande, embora o Álvaro não necessariamente, já não me lembro se usa no texto as terminologias trabalho concreto, trabalho abstrato, valor de troca, valor de uso, ou dimensão ontológica e dimensão histórica do trabalho, embora ele necessariamente não faça uso dessas terminologias, mas o conteúdo das categorias está ali expresso com uma clareza, com uma profundidade e que traduzem efetivamente a centralidade do conceito marxiano de trabalho. Mas, de fato, ele talvez não tivesse muito interessado nisso, e mais em ter um texto de combate, como esses dois textos que você se referiu, né? Tanto porque os ricos não fazem greve e também a questão da universidade. Então, o primeiro aspecto que eu queria ressaltar é, na minha leitura, esta aproximação ao materialismo histórico. Na questão do livro, a questão da universidade, que trata da reforma da universidade, eu acho que também você foi muito feliz em perceber a aproximação que ele faz à análise do Gramsci sobre a educação, né? O que o Gramsci nos diz? O Gramsci, e é mais ou menos como o Álvaro opera. Ok, a questão da reforma da universidade, ou, enfim, a questão da reforma da educação em qualquer nível, não é um problema pedagógico, diz o Gramsci. Este não se trata de, como ponto de partida, reorganizar currículo, conteúdo, formação de professores, espaço. Tudo isso tem a ver. Mas trata-se, antes disso, de um projeto de sociedade. Portanto, a reforma da universidade tem a ver com o projeto social que nós queremos. Então, acho que aí também a gente percebe nitidamente, no modo como o Álvaro opera a sua análise, essa aproximação, né, para a questão da totalidade e historicidade, como o Gramsci aborda, né? Por fim, uma terceira questão aqui, mais uma constatação desta preocupação
E a constatação da atualidade desta problemática que o Álvaro levanta em relação ao diálogo da universidade com as massas exploradas e excluídas da sociedade brasileira. Né? Que eu concordo com você, é totalmente atual. Né? Olha só, eu pesquisei durante aí, e sigo pesquisando, mas mais intensamente entre 2006 e 2012, eu pesquisei muito o PROEJA, que é um programa, né, de profissionalização e educação média para jovens e adultos. Eu acho que qualquer universidade, sobretudo as universidades públicas, tem condições ideais de ter um curso de PROEJA em cada um dos seus cursos de graduação. Por quê? Porque reúne aquelas condições demandadas, né? Além do espaço, uma questão dos laboratórios. Aqui, nesta mesma universidade que nós estamos agora, né, iniciamos alguns cursos de PROEJA e a sequência foi o escanteamento desses cursos, né, pelo establishment, pelo staff, considerando que esse espaço da universidade não era um espaço para aqueles jovens e trabalhadores adultos. Eu sei que é um espaço estranho, né? É um espaço estranho, né? Isso acontece também nos institutos, que são espaços altamente qualificados, e essa espécie de resistência, de entrave, de rechaço à presença, né, das massas trabalhadoras no próprio espaço. O Álvaro, claro, falava isso pensando que a universidade do futuro, a qual queremos reformar, tem que ter espaço, mas aqui nós pensar na própria universidade do presente. Há experiências, não é, possíveis de serem realizadas e o que se verifica mesmo é essa tradição, não é, permanente na sociedade brasileira. Mas, enfim, parabéns pela sua exposição. Eu, na verdade, estou curioso em ler a sua tese. Como é que a gente pode ler? Está disponível? Obrigado. Agradeço, professor Domingos. Acho que já te conhecia também de nome, acho que em algumas bancas, porque eu também estudei na Federal do Paraná. Satisfação em tê-lo aqui. E a minha tese, sim, está disponível facilmente na internet. E, além disso, tem outros artigos que eu publiquei também em revistas. E depois a gente posso também te passar sobre isso e tento continuar estudando. E o professor abordou 3 pontos, acho que não seria bem perguntas, mas para comentar. E por coincidência, eu reli o livro de novo esse mês, porque os ricos não fazem greve, que eu venho aí numa luta constante também dentro da universidade, estou na luta, né? Estava até pouco tempo no sindicato e tentei fazer uma discussão com os alunos a partir disso, né? O que seria isso. E no livro mesmo, na página 9, Porque os Ricos Não Fazem Greve, ele explica qual é a concepção de trabalho, quando ele diz que todo ser vivo depende da natureza exterior para obter as substâncias de que se nutre, encontrar o espaço onde se move, as condições do ambiente onde se aclima, se protege e se reproduz. Por este espaço, o homem não faz exceção. Mas, enquanto os demais seres animais utilizam para se nutrir ou satisfazer outras necessidades, aquilo que encontram ao seu alcance, o homem atua sobre a natureza com o fim de produzir os elementos que precisa para sustentar e desenvolver a existência. É exatamente esta atuação, com o fim de produzir o que não está imediatamente dado, que configura para Álvaro a essência do trabalho. Por isso, o homem é um ser vivo capaz de trabalhar. E aí ele vai fazer a distinção, né, para, ao término dessa introdução, né, dizer porque os ricos não fazem greve. Daí ele, uma maneira muito, parece óbvia, né, mas não é tão óbvia assim, porque não trabalham, né? E aí ele faz essa discussão. Então, professor, quando eu tentei
trazer o Gramsci para o estudo do Álvaro foi um desafio bem grande. Eu fiz isso com bastante medo e receio. Eu venho estudando Gramsci desde a graduação. E aí eu fiquei pensando quais seriam os referenciais teóricos e metodológicos que eu utilizaria para olhar e analisar a obra do Álvaro a partir do materialismo histórico. E aí eu até venho me dedicando, publiquei junto com outros professores num livro Marxismo e Educação, como que o Gramsci contribui para o estudo do pensamento de um autor, né? Então, Gramsci, assim como vários outros autores, ele não escreve um livro especificamente sobre o método, né? Mas no Cadernos do Cárcere, quando ele analisa o pensamento do Maquiavel e do Benedito Croce, ele explica que é preciso considerar todos os escritos, as obras póstumas, que não é possível ver o pensamento do autor sem fazer as suas interlocuções, verificar todos esses elementos. Então, eu fui tentando trazer as lições metodológicas de Gramsci para a análise do pensamento do Álvaro, o que foi bastante difícil, né? Não considero que tenha conseguido totalmente fazer isso, mas acredito que deu uma sustentação teórico-metodológica para a análise do Álvaro, né? Que aí eu fui procurar também outros autores, cada um dentro de uma área específica, uns da história, de ciências sociais, enfim, dos cursos diferentes, né? E isso que é a grandiosidade da obra do Álvaro, né? Que ela consegue unir diferentes áreas, né, no estudo, né? E nessa questão, professor, concordo quando você aponta a questão dos programas, ProEja, enfim, né? O quanto a universidade ainda, né, como relatada pelo Álvaro na década de 60, está longe, né, de muitas questões dos anseios aí mesmo que a gente precisa, né, estar trabalhando. Mas acho que é isso. Seria um comentário, não teria... Obrigada. E eu agradeço as contribuições. Michele, muito legal de escutar e pensar na composição da mesa mesmo também hoje, né? Tem um processo pedagógico aqui acontecendo quando tem alguém leitora de bastante tempo e você, assim como nós, por exemplo, né, que estamos engatinhando na leitura do Álvaro. E eu gostei muito desse exercício que você arriscou, e que bom que você arriscou, né? Porque nós também estamos fazendo um pouco isso. Assim, por exemplo, eu também chego na leitura do Álvaro a partir da questão da educação popular e do trabalho do artesanato, de mulheres, e aí não sei por que cargas d'água, em que momento o Álvaro cai no colo, e a gente começa a suspeitar que aí tem carne para ser deglutida, né? Então, assim, e carne da melhor qualidade, no sentido da experiência da leitura, né? E então, por exemplo, quando eu que venho de uma tentativa de leituras feministas, de uma hermenêutica feminista, da teologia feminista, absolutamente fora da casinha, né? E busco fazer esse exercício laica, né? Ver o que a gente pode macerar um pouco mais para ampliar e criar. Eu acho que aí vem a ousadia também da gente criar, e eu acho que é isso que Freire faz tão bem, né? Porque o Freire vai fazendo um percurso que a gente nem nota que está lendo Álvaro. Mas quando lê o Álvaro é que a gente entende toda a trajetória feita. E como nós, na área da educação e na educação popular, fizemos pouco, justamente essa escavação, né? E então, e não é por acaso a Gramsci, não é por acaso, porque é uma das vertentes que inspiraram no conjunto maior, não é o Gramsci, né? Mas é a discussão, então, mais materialista, mais histórica, mais do campo do trabalho, mais do mundo da esquerda, que você vai tatear e vai encontrar como um bom caminho de leitura, né? E nós, talvez ainda, eu falo nós por causa dos meus orientandos também, que daí eles vão
também suspeitando caminhos que eu não sei por onde que eles vão, né? E não necessariamente terão que escolher o Álvaro, obviamente. A gente que é orientadora e orientador sabe que são sempre caminhos, né? Mas, sem dúvida, é um exercício de leitura, né? E que você traz de um modo muito cuidadoso. Muito legal te escutar. Agradeço, professoras, as contribuições, e também quero dizer que, para mim, eu fiquei com receio, né, quando o professor Ernesto também me convidou, né, porque estar numa mesa com a professora Norma, que foi uma referência para mim na leitura, é verdade. Eu estou iniciando, né, terminei agora um pós-doutorado, mas estou na educação já há bastante tempo. Mas uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com vocês, e como você colocou, a questão do exercício, eu tentei fazer uma leitura muito cuidadosa do Álvaro, né? Em nenhum momento, e aí fico feliz de saber que também a professora Norma aponta isso, enquadrei ou coloquei fases ou encaixotei o Álvaro, porque eu acho que é impossível fazer isso, dada a complexidade da obra e do pensamento dele. E aí, quando me perguntam isso, eu também acho bastante complicado, né, dizer, por que isso? Porque se você é marxista, porque, né, não por aí, né, fazendo uma leitura bastante cuidadosa mesmo. E eu venho me dedicando a essas duas coisas, né, a ideia do estudo do Gramsci e também do Álvaro, né, focando ainda a questão da universidade, que, como o professor Domingos colocou, ainda é uma problemática e necessita ser estudada, né? Então, eu fui tentando na introdução, e foi na introdução da tese, se vocês quiserem conhecer, que eu tentei fazer uma reflexão metodológica, né? Tentei fazer uma análise da vida e a obra do Álvaro à luz das contribuições do Gramsci. Bastante difícil, mas daí tive na banca a contribuição também da professora Anitta, da UTP, que estuda Gramsci, né, e que me ajudou bastante nesse processo, né. Então, eu coloquei assim, por exemplo, que a partir das especificidades da produção intelectual do seu tempo, claro, Gramsci está falando de uma outra questão, né, o que seria uma proposição historicista, né. Então, tentei trazer essa ideia de falar de uma proposição historicista, não trazendo o Álvaro assim por fatias, né, e focando só a questão da universidade, né. Então, cuidado também de, como eu estou na área de políticas educacionais, de verificar só o que ele aponta acerca da reforma. Não, isso eu fiz em um capítulo, o restante foi toda a leitura da obra, que eu continuo fazendo. Eu ainda sou estudiosa da obra do Álvaro, releio todas as obras, então a gente sabe que não é, como a colega colocou, não é uma leitura, né, única, né? Estou relendo Sociologia dos Países Subdesenvolvidos, relendo todas as obras aí, a gente procura sempre reler e tentar escrever, né, novos elementos, né? Então, é uma tentativa mesmo e um aprendizado constante, né? Mas, como você falou, a composição da mesa nesse sentido mesmo, né? Esse exercício aí pedagógico também de trazer uma leitura, que é minha tese um pouco mais recente, né? Sobre essa questão do pensamento do Álvaro. Tá? Muito obrigada, professora. Bom dia, meu nome é Alexandre. Eu vou pisar em ovos para falar porque eu sou da computação, então a coisa é um pouco mais difícil para o meu lado, né? Eu estou me formando agora na graduação e minha tese de conclusão de curso, ela trata da presença dos monopólios de tecnologia e as consequências disso para a educação brasileira. E nisso eu me deparei com uma quase total ausência de teóricos que versem sobre isso, principalmente depois dos anos 80, como se o Brasil não fosse mais uma colônia, o imperialismo acabou no Brasil, né? E aí o professor Merkel me recomendou a questão da universidade, que eu achei um ótimo texto. E aí eu queria até pedir, assim, se você pudesse falar,
mais sobre a questão do imperialismo na obra de Álvaro, porque eu ainda não... Assim, se vocês estão engatinhando, eu sou um zigoto ainda, né? Eu tô no útero, então... Se vocês pudessem falar mais sobre essa relação do imperialismo na obra do Álvaro e a relação com a tecnologia. Isso aí, obrigado. Na verdade, acho que seria bem importante mesmo a indicação do professor Ernesto, né, para a questão do imperialismo, né, porque ele vai tratar isso de maneira bem direta ali nas primeiras páginas, ali no início do livro, né? Porque ele vai falar da influência, de como que o Brasil se constitui nesse contexto e como naquele momento essa questão está presente, né? Quero encontrar aqui um trecho que eu gostaria de ler para você, que eu acho que vai te dar uma ideia boa sobre isso. Mas em relação a isso, como você colocou, realmente há uma grande dificuldade, Alexandre, de encontrar, sim, porque parece, como você colocou mesmo, que tudo já foi superado e que está tudo bem, né? Terminamos aí, tem uma Constituição cidadã, o Brasil se constitui numa democracia, né? E, de fato, isso não está presente. Então, o livro, com certeza, do Álvaro, vai te dar elementos para que você possa fazer uma análise, de fato, pautado na questão do imperialismo. Só um pouquinho que eu estou encontrando aqui. Eu gostaria de ler um trecho. Antes de explicar o que... Rafael, se você quiser abrir para mais uma pergunta, enquanto eu vou encontrando, daí eu respondo as duas. Se tiver mais perguntas, daí eu respondo na sequência, enquanto eu encontro aqui o trecho. Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero parabenizar o conteúdo, a riqueza com que a mesa nos brindou hoje, para ampliar um pouco os nossos conhecimentos, uma vez que a gente está mergulhado dentro da obra, e às vezes a gente precisa se distanciar um pouco para tentar vislumbrar, ter uma visão de totalidade, como diz o próprio Álvaro. Mas eu quero levantar aqui, eu estou contente com a mesa, porque se levantou duas questões no pensamento de Álvaro que eu acredito muito. A primeira é aquela das garrafas, professora Norma, que você levantou, que ele foi escrevendo as obras e foi atirando. Talvez o mar demorou um pouco para trazê-la à margem, mas quem sabe lá a história depois vai justificar e explicar essa situação. É uma questão bem fundamental. Ela está chegando uma hora boa, porque eu acho que o Álvaro cabe para análise crítica da realidade nacional atual. Eu acho isso um ponto fundamental, sem querer santificá-lo ou sacralizá-lo. Entende? E a outra questão fundamental é essa multivisão que está se trazendo, essas leituras múltiplas do pensamento de Álvaro. Eu, particularmente, com quem me ajudou a organizar a obra Os Países Subdesenvolvidos, a Maria Auli Pei, uma das grandes pensadoras e estudiosas de Michel Foucault, ela me confessou que se a gente tirasse um pouco a obsessão do Álvaro pela questão da visão dialética, poderia se escrever embaixo Foucaultiano. Mais uma nomenclatura. Não, isso por conta da Maria Auli, mas eu gostei. E daí eu abracei isso como estilo de escrita. Porque não adianta você ter como ponto de partida uma visão global, metafísica, dedutiva, descartiana. Eu acredito muito nesse pensar local
com os intelectuais inseridos e copartícipes de uma sociedade. Quer dizer, esse nascimento da possibilidade de um pensar endógeno, tá? De dentro para fora, esse pensar local. Tá? Então, e esse pensar local já se manifestou em uma temática, em outras tantas temáticas que eu vi em outros encontros. Quer dizer, o pensamento do Álvaro está adquirindo um rastro social muito interessante, que hoje ele se torna atual, não é porque o Álvaro é velho, mas é por causa do retrocesso que toda a conjuntura nacional provocou com o governo xenófobo que está aí. E aí a necessidade de nós pegarmos algumas ideias, alguns conceitos de Álvaro e tentar fazer a crítica nos diferentes setores da sociedade dessa orgia ideológica, se assim podemos dizer, entre aspas, de intelectuais desprovidos de qualquer compreensão crítica, que estão fazendo e cooptando o povo brasileiro para dar continuidade a todo um sistema de opressão e de desumanização. Então, gostei muito de ouvi-los e gostaria de perguntar a Michele, curto e grosso, por que você tomou como base o Navarro, como é que é o Caio Navarro, né, que eu tenho minhas ressalvas e gostaria de ouvi-la, tá? E você, Norma, foi muito bom ter te reencontrado. Diante da entrevista que eu te fiz em 2002, 2011, 18, 20 anos depois, me reencontro contigo. É uma alegria enorme. E aí me chama de baixinha. Oi, baixinha. E o que eu mais gostei da sua fala, e se você depois pudesse aprofundar um pouco, é essa questão de nós, estudiosos, deixarmos de ser tão colonialistas e buscarmos os nossos referências fora do país. Se assim a gente tem dificuldade de se converter aos intelectuais nacionais, que ao menos e o mínimo que se possa fazer é a metabolização desses conceitos para que eles se transformem numa racionalidade instrumental para interpretar a realidade nacional. Isso é importante. Agora, é preciso que nós, que tenhamos, como eu falei na porta de entrada para você, Norma, a razão única que estamos aqui pensando e tentando remover conceitos velhos, implantarmos conceitos novos para tornar essa sociedade mais dinâmica, mais justa, mais humanizadora, é justamente fazer com que as futuras gerações sejam melhores do que a nossa. Eu acho que esse é o horizonte ôntico, esperançoso, para que a gente possa se agarrar e continuar nessa luta de construção de uma ciência própria, de um pensamento próprio, nacionalista, não xenófobo. Então, para você, Navarro Lins, depois gostaria que você, se pudesse, reforçar essa questão da nacionalidade de uma ciência. Quer dizer, nós, intelectuais e pesquisadores, temos o gosto de nos ler e ler os nossos. Isso. Acho que depois passo para o professor Norma. Então, quero retomar, né, o que o Alexandre colocou, a questão do imperialismo, né? Então, quando ele vai tratar, Alexandre, a questão do imperialismo no livro especificamente, né, e é uma questão que eu estou até retomando também para poder escrever, ele vai falar da questão da cultura do empréstimo e ele traz isso como uma das teses magnas do livro, né? Porque quando ele localiza, né, essa nação como subdesenvolvida, né, como a nossa, ele vai falar desse complexo que é o imperialismo, né? A universidade, ele vai dizer, nem por ação da classe dominada nela existente, nem por ação da classe dominante, que é a manobra, contribui para criar autêntica cultura, né? Então, quando ele vai falar dessa questão do imperialismo, ele traz desse aspecto e ele vai tratar aqui também da questão da ajuda externa, né? Então, ele vai falar dos... Inclusive, porque a gente sabe que nesse período, até coloco aqui, foi o período dos acordos MEC e USAID, né?
Então, ele vai colocar que a existência da universidade, sem fazer essa análise da totalidade do país, é importante considerar que ela se localiza no quadro de dominação imperialista da que sofremos. E que nós sabemos que não é algo finalizado, né? Que é vítima, então, da produção de grupos econômicos estrangeiros, como nós vimos agora recentemente uma análise do Banco Mundial sobre as universidades brasileiras, né? Dizendo que ela deve ser paga e que ela onera o Estado, né? Então, isso não é uma discussão superada, né? Essa questão de que os organismos multilaterais, enfim, as análises que são feitas a partir da universidade, essa crítica que o Álvaro especifica em relação ao imperialismo, ela é presente hoje, mas ele vai dizer que numa universidade de país pobre, alienada na consciência em si, recebe, daí ele coloca entre aspas, de mão vejada todo o auxílio externo, assina convênios com fundações estrangeiras, aceita dispositivos humilhantes e alienadores dessas alianças. Então, aqui a gente tem uma pérola bem grande, uma chave de leitura para você entender esses monopólios aí que você está estudando, que é bem importante, né? Eu também venho, Alexandre, estudando algumas questões das parcerias público e privada nas redes municipais, com a venda de materiais didáticos, né, com a entrada da Fundação Lehman, Positivo, né, e que isso está muito presente, inclusive nas redes municipais, e é o grande lema da Base Nacional Comum, que está aí em vias de ser aprovado, num retrocesso muito grande em relação até ao ensino religioso e várias questões. Então, eu acho que você poderia, né, depois a gente pode discutir mais até sobre isso, mas uma chave é essa questão do imperialismo que ele trata aqui em relação à ajuda externa e, naquele momento, os acordos que foram feitos, né? E que hoje ainda existem, de uma maneira com uma conotação, uma caracterização diferente, mas muito presente num país que não superou, na minha concepção, todo esse processo aqui de subdesenvolvimento, da questão de dependência, né? E acho que isso, Alexandre. No caso da professora Ernesto, o livro que eu usei por que eu usei o Toledo? Porque em um momento lá da tese, eu busquei entender como que essa questão, como se comportou e como se caracterizou a esquerda no Brasil. E nessa coleção, que não é o texto, um dos capítulos é do Toledo, é uma coleção do João Quartim, essa foi a citação que eu fiz. É nesse livro que ele fala da aproximação do Álvaro em relação ao Lukács, né? Foi no livro História do Marxismo no Brasil, Teorias e Interpretações. Eu não conheço, professor, quais são as ressalvas que você tem em relação à leitura dele, mas eu não fiz uma análise dele, não usei ele como intérprete do pensamento do Álvaro na minha tese. Usei outros, né, com a professora Norma, tem outras teses aqui que foram utilizadas. Ele eu citei no momento em que eu fui tratar da esquerda no Brasil e como que as ideias do Marx chegaram e até que ponto o Álvaro leu, ou se referiu, ou como que a esquerda estava se comportando, até para entender, porque nesse contexto da obra, da questão da universidade, tinha uma luta muito grande pelas reformas. E aí eu observei uma homogeneidade de posições naquele momento, né? Querem reformar, ou um projeto nacional, e fui tentar identificar também leituras como a professora colocou, do nacionalismo, do desenvolvimentismo, como isso estava utilizando. Usei também esse livro que ela citou, da professora Vanilda, né, o Nacionalismo, né? Bem importante, não consegui ele em mãos, foi até uma cópia que eu tenho, não tenho ele, né, mas foi um livro bastante importante também para a minha análise, mas foi citado só nesse sentido, e como foi tocado na fala da professora, eu senti necessidade de colocar, tá bom? Bom, Vanilda está viva, viu? Vanilda está viva, está em Paris, deve estar com uns 80 anos, mais ou menos. Isso a gente não fala, ninguém está gravando isso não, né? Enfim, por favor. Corta. Enfim. E está ativa, está no Facebook, está super ativa, está importante, enfim.
continua sendo uma estudiosa, na ativa, claro, aposentada, óbvio, mas está bem, está lúcida e acompanhando o que se passa no país atentamente e aflita, né? Enfim. Por que o Álvaro é atual, né? Porque, desgraçadamente, a gente está passando pelos mesmos dilemas que ele passou. Dilemas que têm a ver com vamos aumentar esta sociedade, vamos incluir, vamos botar para dentro do clube. O clube estava pequeno na década de 60. Quantos universitários existiam em 1960? Meia dúzia. Tem que crescer, tem que aumentar. E isso a gente viveu nos últimos 20 anos. Né? A gente tem vivido esse esforço para aumentar, para fazer o clube crescer, para incluir, para democratizar. E democracia não é voto, né? Democracia é inclusão social, é diminuição da pobreza, é diminuição da desigualdade. Isso é que é democracia. A democracia não é votar. Claro que votar é importante, mas não é só isso. Quando a gente fala em democracia, fala em democracia social, no sentido manheiniano de democracia. Democracia como inclusão, como participação na ordem do mundo. E isso está sendo recusado atualmente. Né? Nos dias de hoje, isso está sob ameaça. Houve um esforço imenso para aumentar aquilo que chamamos de sociedade, diminuir a linha da pobreza, enfim, minimizá-la, e parece que não gostam disso, parece que não gostam desse esforço inclusivo. Vendo o Rio de Janeiro e o que se passa hoje na UERJ, é tão nítido que querem acabar com aquela universidade. Aquela, porque ela é suburbana, porque ela é mestiça, porque ela tem todas as características da inclusão social. E é ela quem quer acabar. Não querem acabar com as ilhas de excelência de outros lugares. Não é isso, não. É aquela universidade. É tão evidente, é tão desconcertante, é tão amargo isso. E, ao mesmo tempo, reler Vieira Pinto faz todo sentido. Que pena, né? Que pena que a gente esteja vivendo este mesmo debate, esta mesma celeuma. Me parece que a sociedade brasileira vive desses espasmos. Né? Volta e meia ela tem esses espasmos de inclusão, exclusão, inclusão, exclusão. Talvez o desafio seja esse mesmo, né, Fávaro? E vamos fazer com que as novas gerações estejam preparados a enfrentar, então, esses espasmos e intelectualmente preparados, eticamente preparados, moralmente preparados, enfim, preparados em geral. Acho que é isso. Vamos pensar fora da caixinha, né? Vamos pensar fora da caixinha? Então, vamos. O livro sobre a questão da universidade foi editado pelo Cândido Mendes, que é o dono da editora universitária, que é um católico. Da Comissão de Justiça e Paz. Um homem importante nessa ocasião. Um isebiano e dono do IUPERJ, dono do instituto onde eu fiz pós-graduação, professor Cândido Mendes. Os vínculos bradam aos céus, bradam de tão evidente. Mas desse livro, editado por este católico, da Comissão de Justiça e Paz, um homem importante, na década de 70, para salvaguardar alguns intelectuais que estavam sendo perseguidos. Enfim. Deste livro saiu o CPC da UNE, né? Saiu os vínculos com o CPC da UNE, o disco Subdesenvolvido, né? Enfim, o disquinho de Edu Lobo e de outros grandes cancioneiros da época. E saiu também Jardim Macalé, saiu também Tom Zé, Jardim Macalé e Tom Zé, CPC da UNE da Bahia. Né? E saiu essa gente, que eram leitores de Vieira Pinto. E é isso. Vamos pensar fora da caixinha? Vamos pensar fora da caixinha
mesmo, porque é isso, essa potência que ali está. Né? E esses autores, esses cancioneiros, souberam identificar isso quando jovens, fazendo aventuras muito mais radicais, esteticamente radicais, do que hoje tem acontecido, embora Tom Zé seja um negócio, né? 80 anos e pura radicalidade estética. Impressionante. Enfim, leitor de Álvaro Vieira Pinto, desde criancinha. Né? É isso. Eu estou orientando uma tese sobre esses vínculos entre Tom Zé, Jades Macalé e o CPC da UNE. Eles eram do CPC da UNE da Bahia. Então, vamos pensar fora da caixinha mesmo, para radicalizar nessa direção. Temos que pensar... Cabe Foucault, sim, o Favre, cabe Foucault. Deus me livre e guarde. Né? Enfim, vai caber. Vamos pensar Vieira e Sartre? Vamos pensar Vieira e Sartre, mas talvez não seja melhor pensar Vieira e Frantz Fanon? Talvez não seja melhor pensar aqui desta situação que nos irmana com os movimentos de emancipação africanos? E porque Fanon faz o mesmo processo. Exatamente, está conversando com o mesmo Sartre que Vieira está conversando. Então, talvez não seja um vínculo Brasil-França, mas uma triangulação um pouquinho mais complicada, uma rede outra. E acho que esse é o esforço, esse foi o esforço desses autores, de pensar a partir daqui, de conseguir fazer uma... E não é uma filosofia brasileira, né? Não se trata de uma filosofia brasileira, mas uma filosofia a partir do Brasil, né? Uma filosofia no Brasil. Porque ela não vem com cores verde e amarela, não se trata disso. Né? Não se trata de patriotismo filosófico, teórico, enfim, mas de pensar a partir daqui. E a partir daqui, é capaz de emprestar e imprimir singularidades que de lá não se vê, que de lá não se observa. Acho que a gente tem que resgatar esses autores, pensar nestes vínculos que não são Brasil e Europa, mas que são vínculos que são compartilhados pelo chamado terceiro mundo, neste momento, e é isto que está sendo construído, né? A ideia de um terceiro mundo, de um mundo que é alternativo ao primeiro e ao segundo, né? Que hoje vai dar, quer dizer, agora nem deu mais, mas nos BRICS, no chamado dos BRICS, que também já estão acabando. Enfim, eu acho que a gente tem que... tem isso como desafio intelectual, Favre. Como fazer isso? Não sei. Não sei. Assim, porque não tem fórmula. Né? Eu acho que essa disposição, essa atitude, não significa que a gente vai parar de ler Sartre, nem Marx, nem Foucault, nem Heidegger, claro que não. Né? Eles são régua e compasso, claro que sim, nem Platão, nem Aristóteles, é claro que... mas entender como é que se dá esse processo de adesão às ideias, que não é um movimento de influência. Repito, ideias não são vírus, ideia também não é piolho que ataca a cabeça. Né? Ideia é um modo, na verdade, talvez o que mais nos ajude seja a teoria da recepção, porque nós lemos os autores e, ao lê-los, transformamos damos nova configuração, damos nova ressignificação. Talvez seja esse o ponto. Ler esses autores, os nossos pensadores, não porque eles foram influenciados por esse ou por aquele, mas como eles receberam esse e aquele. Qual foi a dinâmica que eles fizeram para receber esse ou aquele? E uma dinâmica que, eventualmente, não foi muito diferente daqueles que, em condições históricas e sociais semelhantes, me refiro claramente a Frantz Fanon, viveram. Acho que melhor do que pensar Sartre e Vieira é pensar Frantz Fanon e Vieira. É isso. Bom, já são 10 para meio-dia, acho que a gente vamos encerrar os trabalhos para amanhã. Como a equipe de vídeo modifica, eu gostaria de agradecer
Eu gostaria de agradecer ao Alessandro Nakatani, ao Ronaldo Mansano e ao Ivan Perli pelo apoio, né? Os trabalhadores aqui que tornam isso possível. E mais para frente a gente agradece toda a nossa equipe de estudantes também que vão continuar com a gente aqui à tarde. A gente retorna a 1h30, né? Para quem não é de fora, o local mais próximo, e eu vou me penalizar por indicar um shopping para comer, mas é aqui ao lado, né? Mas a gente pode fazer um grupo e ir para lá, né? Então, muito obrigado pela presença e mais uma salva de palmas para todos.